Olá para você ligado na TV Câmara, hoje mais uma matéria especial. Eu, Matheus Dorácio, juntamente com minha amiga Anali Venâncio, viemos conhecer a APAS, Anali. Hoje nós vamos desbravar as florestas dessa Assis. Legal, um espaço que tem aqui na cidade de Assis e que muita gente não conhece, que é a Associação Protetora de Animais Silvestres. Mais de quantos animais por aqui, Anali? São mais de 800 animais silvestres, a capacidade é de mais de 2.000, mas atualmente temos 800. Legal, e o presidente da APAS vai apresentar esse lugar incrível pra gente, porque nós vamos conhecer juntamente com você agora aqui na TV Câmara todo esse momento, esse espaço. Marinho, chega aqui para falar com a gente, bater um papo, pode ficar aqui no nosso meio. Muito obrigado por nos receber aqui, né? Um projeto, um trabalho tão bacana que merece ser divulgado para Assis e toda a região. É um trabalho legal que a gente está desenvolvendo aí já desde 1994. Nesse período aí a gente já atendeu aí cerca de aproximadamente, né? Que no começo a gente não levava a estatística, não tinha necessidade, né? Mas depois que começamos a fazer as anotações, já passou pela APAS em torno de uns 30 mil animais silvestres de todas as espécies. Marinho, aqui não é aberto ao público, não. Não, porque para todo tipo de criadouro, você tem uma categoria que é liberada pelo Estado e pelo governo federal. No caso, a nossa categoria é de centro de triagem e reabilitação. Então, se a gente permitir a visitação, atrapalha o trabalho de reabilitação, de readaptação desses animais para devolver na natureza. Por exemplo, se a gente tiver visitação, seja ela qual for, mesmo a visita técnica, o animal ele começa a entender que o ser humano não oferece risco. Porque o ser humano vem, não faz nada, não corre, não bate, não agride. Ao contrário, ainda dá comida, dá atenção, dá carinho, então eles começam a associar o ser humano a proteção, a alimentação, e quando faz a soltura, eles perdem o medo de ser humano, eles começam a vir para a cidade. A gente tem sim uma ideia, né, quem sabe a partir do ano que vem, a gente separar uma área de visitação. Até porque a APAS, por ter a categoria de centro de triagem, se a gente tiver visitação, passa a ser zoológico. E a partir daí a gente não pode mais trabalhar com animal ferido, é só aquele plantel fixo. Para que a gente tenha essa oportunidade de liberar para as pessoas fazerem uma visita, que seja uma visita técnica ou agendada, a gente não precisa necessariamente mudar a categoria, mas a gente tem que separar um espaço. Tem uma ideia para o ano que vem, provavelmente. Só para explicar então, deixar claro para o pessoal, o que é a APAS então, essa associação? Isso, a associação, né, é uma ONG, é uma organização não governamental, que foi montada em 1997, foi declarada de utilidade pública pela Câmara Municipal de Assis no ano de 2000, e ela é uma instituição sem fins lucrativos, né, de defesa dos direitos sociais, voltada para a área de cuidados com animais silvestres, embora a APAS também tenha outros projetos, como o Projeto Semeador, que é de educação ambiental, Projeto Museu de História Natural, que esse aí ainda está aguardando ter essa estrutura física voltada para a visitação, que é a colocação de um acervo, né, biológico, um banco genético biológico. Hoje nós temos um acervo de aproximadamente 2.000 peças, né, biológicas para exposição, mas aí você tem que colocar no local, no ambiente correto, climatizado, e para isso demanda uma estrutura que não é barata. Mas aí a gente tem esse projeto ainda que está na prancheta, vamos dizer assim. Você disse não é barato para manter tudo isso aqui. Não é barato. Hoje, a estimativa é que a gente trabalha com algumas parcerias, né, da iniciativa privada, também algumas governamentais, né, por intermédio do CIVAP, por exemplo, nós temos uma parceria com os municípios que fazem parte do CIVAP e algumas empresas também que a gente tem em parceria, por exemplo, as concessionárias, a Entrevias, né, a Eixo, por exemplo, e as usinas da região aqui, que seria que compreende aí o Médio Paranapanema. Né, que também eles contribuem também com a estruturação, além de alguns parceiros, né, como, por exemplo, a Rede Avenida, que desde 1994 já apoia a gente com o fornecimento de alimento, né? Então, assim, o que ajuda bastante são as parcerias, né? Se tivesse que arcar com todos os custos, é bem complicado. Agora tem uma pergunta. Manda. Qual o animal mais perigoso? Você vai falar assim, mantenha-se afastado. O ser humano, né? O ser humano é o Matheus, por favor, vai pra lá. Não, vem você. O ser humano é o mais perigoso. Nós nunca vimos, por exemplo, um macaco prego
com 38 assaltando alguém, né? Já começa por aí. Por exemplo, a cobra, o pessoal discrimina muito, ou às vezes tem muito medo da serpente em geral. Mas a serpente, se ela estiver no cantinho dela quietinha, pode passar do lado que ela não faz nada. É só se tentar pegar mesmo, manusear, que ela faz alguma coisa. Quando oferece um risco para ela, né? Por exemplo, a onça, aqui nós temos 19 onças, todas criadas em mamadeira, e você pode ter contato manual com elas, porque elas acostumam, igual o gato, né? Eles acabam adquirindo um comportamento de um animal doméstico, só que mais bruto, claro, né? Até a brincadeira, na verdade, já parece que está matando a gente, mas na verdade eles estão brincando. O macaco é perigoso, né? Inclusive dá até um toque pro pessoal que está assistindo aí, o pessoal que costuma ir nesses refúgios de macaco prego, levar comida, como nós temos aqui na Água do Servo, Florínia, enfim, na região, ficar esperto, porque o macaco ele é meio traiçoeiro. Ele ataca. Ele ataca. Enquanto você está dando comida, tá tranquilo. Se você tentar segurar um filhotinho, né, ou acabar a comida, ou contrariar ele, pode machucar. Então, Maria, fiquei sabendo até de uma história do macaco que roubou um celular de um rapaz aí. Repórter, Na época era o tal do famoso celular V3, não era um amarelo, se não me engano. Moscou perto dele ali. Eu falei, cuidado que ele pega, eles puxam as coisas, né? E aí ele falou, nossa, o bichinho tá brincando com o celular V3. Eu falei, não, a gente não dá esse tipo, não pode, né? Brincar, machuca. Tem vidro, tem... Não, mas tem um V3. Ele falou, mas que V3? Quem? É lançamento, como é que tem... Aí ele colocou a mão na cintura e falou, meu Deus, meu celular. Aí o macaco mordeu, atravessou a bateria do celular. Então você imagina se pega no dedo, né? Ele furou, atravessou o vidro e atravessou a bateria. Inclusive, ele faleceu há pouco tempo. Ele veio de Marília, esse macaco. Ele faleceu com 32 anos. Vamos dar uma volta, Nali? Vamos dar uma volta com o Marinho aí pro pessoal ver melhor um pouco. Tem uma perguntinha, só para finalizar, Maravilha. pra gente fazer nosso tour. Manda. Tem bicho preguiça aqui? Você tá falando isso aí? Não, tem um bicho preguiça? Não, Pode levar esse aqui, meu amigo. eu já imaginava que a piadinha... O Marinho é muito esperto. Tudo quanto é tipo de animal, ela quer associar a mim, né? Mas beleza. Não. Vamos embora, gente. Vamos lá dar uma volta com o Marinho aqui pra gente conhecer. Isso eu já tô acostumado. Anali, tem um animal que eu adoro, que eu vejo na internet direto. Sei que não pode, mas eu teria na minha casa. Seria um macaquinho desse aí. Olha só, que coisinha encantadora, mas dizem que são perigosos, viu? Esse aqui é perigoso. Quer ver? Mas ele tá sorrindo pra mim, ele gostou de mim, ó. Eles Patrick, são arteiros. cadê o sorriso de mamãe? Ele rouba, ó, é que ele tá comendo agora, né? Mas olha só, explica pra gente um pouquinho da história desses macaquinhos aqui, Marinho. Bom, esses macacos, a grande maioria são de tráfico, né? Tem muito aqui na região. Na verdade, o tráfico de macacos, eles passam aqui pela região. O pessoal que faz o tráfico, eles passam pela BR-153 em Ourinhos e também passa aqui na região. Então tem um grupo de filhotes que estão lá embaixo, que a última apreensão que foi feita tinha 11. Foi feita uma apreensão 10 horas da manhã e 10 horas da noite pegou a outra parte da quadrilha que estava buscando esses animais ali próximo a Bandeirantes, né, no Paraná. E aí foi preso de novo. A outra parte da turma. Mas não mudou nada, depois já pagaram a fiança no mesmo dia, na outra semana, na quinta-feira depois, já estavam lá na região de Araçatuba. Não para, né? Esse negócio do tráfico não para. Agora, nesse mês de setembro, a gente fica aguardando, inclusive, as apreensões de tráfico de papagaio, por exemplo, né? Que agora chegou a época da encomenda de papagaio, então o pessoal passa, embora diminuiu bastante por causa de uma pressão aqui na região por parte do GAEMA, né? Do grupo do Ministério Público que defende o meio ambiente regional, e aí o Ministério Público, o GAEMA, começou a fazer umas operações na rodovia de madeira e operações também contra o tráfico de animais. Então reduziu bastante. Então hoje o traficante ele evita de passar aqui pela região. E parece que eles comem o tempo todo, né? Não, olha que ele tá comendo um tomate, meu Deus. Ô Marinho, eu tenho uma dúvida. Surgiu uma vez nas redes sociais, mostrou muito um cantor que tem um macaco em casa, o macaco dele fugiu. Como que é no Brasil para ter um animal desse em casa? É proibido? Nesse caso aí o macaco escapou e foi atropelado e morreu, né? Aí já adquiriu outro, inclusive. E tem um outro famoso aí também, que tinha um macaco lá, foi ver a nota fiscal fria, enfim. Qual espécie que... Macaco prego, é desses aqui mesmo. Só que é o seguinte, o que eu oriento? Primeiro, macaco, todo animal silvestre, o negócio tá na natureza. Porque eles têm um comportamento diferenciado do comportamento do animal doméstico.
levou quantos milhões de anos para chegar o cachorro próximo do ser humano? Milhões de anos de evolução para ter essa sintonia, cachorro e ser humano. O gato, na verdade, até hoje, ele vive com o ser humano, mas ele não é submisso como o cachorro, né? Não tem o grau de afetividade que o cachorro tem. Então está evoluindo também, né? Talvez leve aí mais uns 2.000 anos, pelo menos, para eles se acostumar com o ser humano, enfim. Mas o que a gente orienta? Macaco, eles são bonitinhos, né? Coloca fraldinha, roupinha, tal, até um ano e meio no máximo. Depois eles começam a atacar. Quando começa a surgir a presa, eles começam a dominar o ambiente, porque eles são territorialistas, eles marcam tudo que tem dentro do viveiro é deles, tudo que tem numa residência é deles. Aquela pessoa que ele mais ama é dele, o brinquedo é dele, o bebedouro é dele. A relação começa a ficar complicada. Fica complicado. E como todo ser humano, né, que chega naquela fase da adolescência, que tem a rebeldia, a mesma coisa acontece com eles. Eles chegam aquele momento que eles estão com o hormônio bem aflorado, eles querem impor a presença dele no meio do bando, porque até então eles entendem que ele está vivendo num bando familiar, e aí eles querem, tanto macho quanto fêmea, eles querem dominar o bando. E quando você não agrada ele e faz a vontade dele, eles começam a atacar. Por isso que alguns macacos que estão aqui, era de pessoas que comprou, registrado, belezinha, mas que depois não conseguiu, começou a atacar o filho, a filha, a própria pessoa, o próprio dono. Acabou vindo para cá porque a pessoa abre mão da guarda. Agora, se a pessoa quiser adquirir um animal, existe os criadouros, né, no Brasil, tem, fora do Brasil, que você pode adquirir ele com nota fiscal. O importante é que a pessoa, quando vai comprar, primeiro, liga no IBAMA, Superintendência do IBAMA em São Paulo, não tem o número agora, né, mas depois pode pesquisar e colocar na tela aí, a linha verde, eu não lembro se mudou o nome, ou a Secretaria de Meio Ambiente do Estado também, um departamento chamado DEFAL, Departamento de Fauna. Liga lá e fala, eu estou querendo comprar determinado animal silvestre e eu queria saber se esse criador de tal lugar tem autorização, está homologado e está registrado. Porque às vezes a pessoa compra, e é o que tem acontecido ultimamente. O pessoal compra arara, tucano, papagaio e depois, quando há uma fiscalização, a nota fiscal é fria, a anilha é falsa. Além de responder por receptação, perde o animal e ainda responde em duas esferas, né? Uma federal e uma estadual. Agora, se tiver que adquirir um animal, o interessante é um gatinho e cachorro, que ainda é o mais tranquilo. É o tradicional bicho doméstico. E dá menos custo, até porque o macaco pode ser bonitinho, belezinha e tal, só que, primeiro, você vai ter que manter ele sempre trancado, ou, na pior das hipóteses, coleira na garganta ou coleira na cintura. Não é vida para o bicho também. Não é vida, e eles têm a necessidade fisiológica, eles necessitam viver em bando. E aí, quando você compra um exemplar só, como que ele vai se reproduzir, como ele vai namorar, porque eles precisam, eles têm essa necessidade. Eles têm as manias, né? Marinho, mais que onça, mais linda. Ô, coisa linda! Eita, Nali, cuidado, que o Theo é perigoso, né, Marinho? Como é que é? Na verdade, ele está defendendo o território dele, né? Esse aí é um filhote, agora deve estar mais ou menos com 9 meses, a média de 9 para 10 meses. Ele veio bem pequeno, assim como as outras onças pardas que tem aqui na APAS, vítima, né, dos canaviais. Às vezes na colheita da cana, acaba a máquina colhendo a cana e acaba encontrando esses filhotes de onça parda. A região nossa aqui tem muita onça parda, né? Vamos dizer que praticamente está virando meio que gato de rua silvestre. Tem bastante mesmo. É verdade que se andar ali pelo horto acaba encontrando? É verdade que se andar pelo horto tem sim. O que faz, mas hein, também é mentira que elas correm atrás, que elas atacam, que ela morde. Encontrou uma onça, o que fazer? Bom, primeiro é não frequentar o reduto delas, né? O horto florestal é o reduto não só de onça parda, mas também de cascavel. Muito relato de cascavel na área de Pinos lá. O pessoal que geralmente anda de bicicleta ali para a estrada do Tabajara tem se deparado com uma grande quantidade de cascavel. E a onça parda tem bastante ali também. Então agora que chegou esse período de colheita de cana, movimentação nos canaviais, agora um período também de queimada em pastagem, então começa a desalojar esses animais, eles começam a vir para as imediações da cidade atrás de alimentação. O quê? Um carneiro, um bezerro, às vezes até um cachorro, um gato, né? Ou às vezes resto mesmo de comida de ser humano, resto de churrasco, enfim, nas chácaras de final de semana. Corre ou fica parado? O ideal é não fazer nada, né? Porque se você sair correndo, aguça o instinto e pode ser muito raro
no caso da onça parda. A onça pintada ela pode atacar, mas a onça pintada não tem aqui na região. Ficar e aumentar vamos dizer assim, o volume corpóreo, né? Então quando vê a onça, nunca dá as costas para ela, porque isso aguça o instinto dela querer pegar pelas costas, no caso de um animal lá na natureza, mas enfim. O ideal é quando ela está, né, de frente com você. Às vezes acontece, você está lá fazendo uma caminhada, andando de bicicleta, ou numa área não muito longe da cidade, porque elas estão frequentando as imediações da cidade. Quando você vê ela, a primeira coisa que você faz, para de frente com ela, olha para ela, não fica desviando a direção e aumenta a área do corpo, né? Levanta o braço para mostrar que é maior do que ela. Eu farei assim, Matheus, ó. Mostrar que é maior que Matheus, ela. eu ia fazer. Mas assim, no geral, a única forma que um animal desse pode, talvez, atacar alguém, é quando você pega o filhote. Às vezes o filhote está lá perdido, ali na margem da rodovia, ou às vezes na beira de um rio, enfim. Mexeu com a cria. Aí quando você pega e ele começa a chorar, aí a mãe escuta, aí ela vem para tirar o filhote da mão da gente. Vou te falar que essa trilha sonora é quando eu me reúno com as minhas amigas, viu, meu amigo? Ara, quantas temos por aqui? Bom, arara agora, no momento, tem 42 araras, né? São araras que estão sendo preparadas para fazer a soltura ou a destinação para algum centro de referência que faz a reintrodução na área, numa área específica para melhoramento genético ou enriquecimento ambiental. Tem tucano também. Tucano também tem, mas aqui nesse viveiro de cima tem o tucano toco, né, que é esse da região nossa aqui, e lá embaixo está cuidando de 2 araçari, que são os tucanos menores, né, que também é da região, é mais raro de ver, às vezes confundido com o tucano toco. E assim, a cidade de Assis, a gente percebeu que depois de muito bom, né, um tempo razoável, esses animais, essas aves, né, o tucano, começou a frequentar a cidade. E aos poucos também a arara canindé está começando a se aproximar da nossa região. Mas é linda, hein? Nós temos na região de Rancharia, Martinópolis, Presidente Prudente, elas em vida livre já, né? E agora elas estão começando a chegar, elas estão vindo acompanhando o Rio Paranapanema e já tem relato de 2 que frequentam o Horto Florestal de Assis, que são silvestres. Papagaio também, né, de manhãzinha, às vezes passa alguns papagaios aqui que tá migrando para alguma outra área de forrageamento. O tucano voltou a aparecer. Tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é que a gente começa a ter contato com esses animais, né, dentro da cidade. O lado negativo é que isso se deu com a expansão da agricultura, como cana, milho, soja, trigo, na área do Mato Grosso do Sul. Então começou a desalojar esses animais, então eles começaram a migrar para lugares onde tem maior concentração de maciço, de floresta, resquício de floresta e alimentação. Então acabaram chegando para cá. É o lado bom e o lado ruim. Você obviamente gosta, né, de animal, como é que faz para separar o particular ali do profissional? Até perguntei para você antes da gravação, né, quando morre, por exemplo, um bicho, como é que vocês ficam aqui? Já sabem lidar, né, depois de muito tempo, com toda essa situação, né? Assim, a gente já, na minha formação, né, que já tenho a formação na área da biologia, então a gente já vê com os olhos mais científicos, embora tenha aqueles animais que você gera vínculo. Por exemplo, todas as onças ali são onças que foram tratadas na mamadeira, a maioria dos macacos também, né? Tratamos eles com mamadeira. Então, acaba ficando como se fosse um animal, aquela afetividade com um animal doméstico. Então o que a gente faz aqui? A gente separa da seguinte forma: para os animais que não vão mais retornar à natureza, que é o caso das 19 onças, elas não voltam mais para a natureza. Então essa a gente tem que criar ela de uma forma que fique fácil o manejo, que você tenha confiança nela e ela tenha confiança em você. Então, por exemplo, tem o Nilo, por exemplo, que é uma onça adulta, que tomava mamadeira. Então depois que você termina de dar o mamar, você coloca a mão no céu da boca e começa a massagear o céu da boca e eles vão dormindo. Olha. Então quando eu preciso, por exemplo, fazer vermífugo, medicação, qualquer coisa no Nilo, ou qualquer procedimento de tirar sangue, às vezes ele está com medo, então eu coço o céu da boca, ele dorme e a gente faz o procedimento. Para esse caso, né, para alguns macacos, então a gente tem mais afetividade. Para aqueles que vão voltar para a natureza, não.
eles lá no cantinho deles, escondidos, a gente só coloca comida, observa de longe, coloca a câmera sem fio e fica observando o comportamento. Porque quando eles voltar para a natureza, eles têm que adquirir mais medo de ser humano. Eles não podem adquirir vínculo. Porque se você pegar um animal que teoricamente foi mimado, eles vão associar o ser humano a segurança, comida, carinho, alimento. E aí eles acabam voltando para a cidade. Agora a gente está numa parte aqui da APAS que é o berçário, né, Marinho? Quais os tipos de animais que vocês tratam aqui? Isso, aqui a gente é o local de recepção dos animais que ainda necessitam de cuidado materno, né? No caso, aqui a gente está vendo os filhotes de tartaruga, embora já são bem independentes, né? Já logo quando sai do ovo já tem vida livre, já independente do cuidado da mãe. Só que como são muito pequenos, então é vítima fácil, né? De gavião, coruja, alguns tipos de coruja, principalmente urubu. O urubu vê esse bichinho se locomovendo aí na natureza, já serve de alimento. Além de gato e cachorro, né? Então, por exemplo, como a gente vê essa aqui, ó. Isso aqui foi atacado por um cachorro, né? Quando ainda era pequeno. Então ele comeu toda essa parte aqui, agora está cicatrizando novamente. E aí precisa ficar aqui para a gente ter esse cuidado mais diário com eles, com vermifugação e alimentação equilibrada. Esses né? animais aqui são vítimas de tráfico, é isso? Vítimas de tráfico, né? O pessoal encomenda o bichinho, leva para casa, trata às vezes só com tomate e alface, às vezes uma banana, mas esse não é o objetivo. Ao contrário de que muita gente não tem conhecimento, o jabuti ele não só come, né, frutas, verduras e legumes, mas também ele tem que se alimentar de carne. Na natureza eles são onívoros, eles comem carne inclusive. Como que é a diferença aí da questão de Isso, tartaruga e tem jabuti, né? essa dúvida, né? Tartaruga, jabuti. Geralmente os jabutis são os que, assim, uma forma mais rápida, né, da gente identificar. Jabuti é esses que vivem em terra, né? A famosa tartaruga da terra. As jabutis seriam as tartarugas que vivem em terra, mas na verdade a tartaruga mesmo são as marinhas, né? Ou as tartarugas de água doce também, que é o cágado de barbela. Tempo de vida dele? Tempo de vida varia. As que vivem em água marinha pode chegar até 200 anos, 250, dependendo da espécie. Em Galápagos existem os jabutis lá, né, as tartarugas de Galápagos, que teve o maior tempo de vida, se não me engano, o Guinness Book fala de 180 anos. Mas a média é de 80, 100, até 120, dependendo da espécie. Agora, esse tipo de animal cai naquele conceito que a gente estava conversando também. Tem gente que cuida em casa, é isso? Tem gente que cuida em casa e até, né, aquela crendice de que, não desmerecendo a crendice de ninguém. Mas um réptil desse aqui, ele ajuda a combater, por exemplo, a bronquite. Não existe relato científico, muito pelo contrário. Para quem não sabe, às vezes um bichinho desse, mas é muito bonitinho, pequenininho, tal. Puxa, é legal, ele é limpinho. Na verdade, isso aqui, se não for bem cuidado, ele é um depósito de salmonela, de salmonelose grave, né? Como eles não têm o sangue quente igual o nosso, né? O sangue dele acompanha a temperatura ambiente. Então o sistema digestivo, as coisas que ele come, o ambiente que ele frequenta, é muito rico em salmonela e outras doenças até contagiosas aí pelo ser humano. Então às vezes você acha que levando um bichinho desse aqui, colocando embaixo da cama, ele vai sugar toda a bronquite da criança, do adolescente. É mito. É mito, isso aqui não tem finalidade. Ao contrário, ele pode transmitir salmonelose e outras doenças graves que é característico só de réptil. Melhor colocar uma cebola então embaixo da cama, né, Marinho? Melhor levar um cachorrinho. Olha que cachorrinho mais lindo, mais mansinho. O que é aqui, Marinho? Esses né, menininhos aí. Isso, eles são graxaíns, né? Ou cachorro do mato. Graxaíns é como os grandes que tem lá em cima. Isso aí veio de canavial também, né? Quando a mãe cria esses filhotes, a média de 6, 7, 5... E às vezes ela socorre um ou dois na hora da queimada ou na hora da mecanização da colheita da cana e acaba ficando alguns para trás, né? Então aí eles vêm para cá, a gente vai alimentando e faz toda a vacinação como se fosse um cachorro doméstico, alimentação equilibrada e com o tempo a gente leva eles para o viveiro lá de cima e aí ele já passa a ter uma vida independente, até o ponto que a gente chega a dar animais de abate para eles, por exemplo, codorna, pintinho e rato branco, para eles aprender a matar. Se eles conseguirem matar, esconder a comida, defender o território e tudo mais, e ver que não gosta de ter contato com o ser humano, se esquiva, enfim,
Aí é a parte mais do biólogo, né? Do biólogo com o veterinário. Aí quando percebe-se que eles estão com essa independência, aí a gente prepara eles e a Secretaria de Meio Ambiente do Estado indica para a gente alguns locais de soltura onde ocorre, né, essas espécies aí. Aqui na região de Assis tem muito, né? Estrada Assis Candidomota, tem atropelamento constante, tarumã. Cresce muito? Ele vai ficar do tamanho de um cachorro de porte médio, ele é equivalente a vamos colocar um Lhasa, por exemplo, né? Só que com o formatinho de um mini pastor alemão. E às vezes a pessoa também quer ter um bichinho desse em casa, mas ele é extremamente complicado a criação dele, né? Eles são, ao mesmo tempo que eles são dóceis, né? Eles mordem bastante para se defender. A brincadeira dele, na verdade, é sempre morder. E ao contrário do cão doméstico, né, que ele tem um dente mais arredondado, esses dentes são pontiagudos, voltados para trás, porque a função realmente perfurar e segurar, né? Como se fosse um anzol. Então, e os dentes lá do fundo, né, que seriam os molares, não são igual do ser humano, né, reto, eles são em formato de tesoura, que tem a função de cortar mesmo, tendão, enfim. Então, por isso que não pode ficar com esses bichos aí em casa achando que é um animal doméstico. Melhor um vira-lata, viu, Matheus? Marinho, vamos falar dessa questão aqui então, ó. Acabou de chegar um urubu, né? Enquanto a gente grava essa reportagem, para ilustrar para vocês aí, a concessionária Eixo trouxe agora. Tava lá na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. É sempre assim essa rotina? Então, é isso que eu estava comentando. Esse que é interessante das parcerias, né? Então, você tendo a parceria com as empresas que está trabalhando no dia a dia ali, né? Seja com concessão de rodovia, usina. Então, esse é o acordo que a gente tem aqui a nível regional. Quando encontra o animal, por exemplo, o urubu fica em margem de rodovia, atrás, né, de carcaça, de eventuais atropelamentos e acaba sendo vítimas. Então, por exemplo, como a gente tem um caso aqui da Eixo, de imediato, eles se depararam, o usuário da rodovia passou, viu o bichinho lá que não está voando, ou mamífero, ou réptil, seja qualquer animal, inclusive os domésticos, né, que no caso não vêm para cá, mas eles também prestam uma assistência. Então o usuário passa por ali, pelo pedágio, liga no 0800, né, na central lá de operações, e aí eles socorrem. Isso para nós aqui, essa parceria garante que eles trazem um animal, pode ser final de semana, feriado, inclusive de madrugada, o animal vivo e também o animal às vezes morto para fazer o laudo, para saber de qual trecho que para saber a incidência daquele local de atropelamento e também para tomar algumas medidas ali para evitar, para diminuir os impactos. E aí a gente recebe o animal, faz todo o tratamento, restabelece, se não dá soltura ou se devolver devolução para a natureza, eles permanecem aqui para o resto da vida, né? Dentro de um programa de conservação, vamos dizer assim, mantendo a espécie viva. Mas quando dá soltura, então a gente dá prioridade ali mais ou menos na área onde foi encontrado, faz a soltura, depois emite os relatórios, né? São mensais esses relatórios, e aí a gente apresenta esses relatórios anualmente. E é um trabalho que está dando muito certo, né, com as concessionárias. Então, às vezes a pessoa reclama, eu vou na rodovia, não sei o quê, pedágio caro, blá, 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 mas desconhece às vezes um trabalho desse aqui. Que tem por trás ainda. Exatamente, que aquele animal que está ali está sendo assistido, né? E até mesmo aqueles que infelizmente vêm a óbito, porque o atropelamento às vezes grave não consegue sobreviver, mas até a carcaça é tratada com respeito. E a gente tem apresentado bons resultados, então assim, paga-se, sim, mas tem a contrapartida. Da mesma forma as usinas aqui da região. A cana destrói, o fogo queima, não sei o que e tal, só quer ganhar dinheiro, mas eles também têm dado a contribuição, por isso que hoje a APAS funciona aí há 30, 35 anos, com parceria com essas empresas regionais aqui. Música de suspense. Anali, chegou aquele momento que você estava temendo, hein? O que é? Qual que é aquela cobra que tem aquele... Cascavel? Tem cascavel aqui? Tem cascavel. De todas as espécies, né? Porque na verdade não é uma só. Tem a colineatus e a duriçus. A terríficos, né? Então aí tem dos dois tipos aí. Nesse nosso passeio, o que nós encontramos de cobra? Quais as espécies? Bom, aqui atualmente tem algumas, né? Que é a corn snake, a milk snake, que são serpentes que vêm dos Estados Unidos. Geralmente é animal de tráfico, né?
a surucucu do Pantanal, que na verdade não é uma surucucu, ela só imita a coloração da surucucu, né? Chegou uma ferida aí de atropelamento. Temos uma caiçaca, né, que tem bastante aqui na região, que é parente das jararacas. E jiboia, que também tem bastante aqui na nossa região, todas as que a gente tem vieram daqui, das imediações da cidade. E a cascavel, né? Cascavel também, ainda na região a gente tem muita cascavel. Já teve muito mais, né? Só que agora é mais controlado, enfim, mas ainda tem uma quantidade grande. E, assim, das mais perigosas a gente só tem aí a família das jararacas, no caso a Bothrops mugi, que é a caiçaca nossa aqui, Horto Florestal ali naquela região, Água da Anta a gente encontra a jararaca pintada, né, a Bothrops neoide, e a cascavel, que a gente encontra bastante, aí é bem diversificada, Água do Matão, próximo ao aeroporto, Horto Florestal também tem bastante, aí a Água da Pinguela, indo para Cândido Mota, aí vai encontrar bastante. Embora seja um animal bem perigoso, que tem o risco do envenenamento, mas na verdade é o animal mais tranquilo, por incrível que pareça, de todos os animais que tem na APAS, é o mais fácil para trabalhar. Já foi picado aqui alguém? Não, até hoje nunca aconteceu acidente, até porque a gente respeita, né, o limite. Então, por exemplo, a gente nunca manuseia elas diretamente, uma cascavel a gente nunca pega ela com a mão diretamente, a gente sempre pega com auxílio de gancho ou de laço. E quando é um procedimento muito complicado, por exemplo, igual uma cascavel que chegou vítima de uma roçadeira, que precisou fazer, né, a sutura, costurar ali, remover costela quebrada, então a gente consegue colocar ela de longe, consegue colocar ela num tubo de acrílico, né? Aí quando a metade do corpo está dentro do tubo transparente, aí a gente segura e faz o procedimento na área que está machucada. Embora agora já cicatrizou, belezinha, está tranquilo, mas é somente desse jeito. E existem outras técnicas também de diminuir a mobilidade dela, como você diminuir a temperatura corporal, às vezes utilizando um lugar... Mas olha, Marinho, eu tenho pavor de cobra. Traz a pele, Andressa, Ai, pra ai. mostrar pro Marinho, mostrar pra gente aqui, ó. Olha só, fala pra gente como é que ela troca de pele, como que é essa situação, Marinho? Na verdade, é assim, a cobra, ela, diferentemente do ser humano, né, que tem uma pele mais elástica, à base de colágeno, no caso dela a pele é queratinizada. É o mesmo material da unha humana, do casco do cavalo, chifre do boi, o cabelo humano, né? Então é a base de queratina. E aí, à medida que ela vai crescendo, como ela se alimenta muito, ela vai crescendo, então fica curta essa roupa, né, essa meia. Então ela começa um processo de sobrepele. Então começa a nascer uma pele nova, né, por baixo dessa aqui, cria ali um líquido parecido com um leite, né, que separa essa pele, e depois de um certo tempo ela começa a soltar aqui pelo lábio, né? Ela vai trocando, Sai inclusive, inteira, né? Inclusive ela troca a lente do olho, né? Porque a cobra ela não pisca, ela não tem pálpebra, né? Quem tem a pálpebra e pisca é o lagarto, né? Então tem alguns lagartos que imitam a cobra que a gente acaba confundindo. Então quando ela faz a muda, ela troca também a lente do olho, aí fica perfeitinho para ela poder enxergar e tal. E aí ela solta a pele. No caso da cascavel, o que acontece? Quando ela solta a pele, chega no finalzinho, fica um resquício disso aqui, que é onde aparece o famoso guiso, né, o chocoalho. Cada lugar tem um nome, creptáculo, né, que seria o nome correto. Aí ela fica com esse creptáculo ali no final da cauda. E aí é onde mais ou menos você vê a idade de uma cascavel. Na verdade, ela faz uma troca por ano, às vezes 2. Então, se tiver uma cascavel, por exemplo, com 10, né, 10 continhas, 10 bolinhas, então seria metade, pelo menos 5 anos. Essa tem quantos? Essa aqui não tem, assim, não tem o creptáculo, né? Mas a gente consegue ver através de placa ventral e o tamanho. Provavelmente ela tem em torno de uns 4 anos. Marinho, muito obrigado por receber a TV Câmara aqui hoje. Foi uma verdadeira aula, né, Nossa, Anali? que trabalho, Passeamos viu? aí, conhecemos Parabéns. mais sobre esses animais que são resgatados, trazidos aqui para a APAS. E fica aí, né, o nosso recado para o pessoal que está assistindo, né, Marinho? Às vezes, muita gente acaba encontrando algum animal em uma situação aí machucado pela rodovia ou em alguma parte aqui da cidade. O que tem que fazer? O ideal é o seguinte: quando você se deparar com um animal machucado, às vezes em cima de uma árvore, preso, às vezes, né, num fio, que é como acontece constantemente, enroscado em linha de pipa,
O ideal é chamar o corpo de bombeiro. Então, daqui não sei qual é a abrangência, até onde chega o sinal da TV Câmara, mas acredito que ultrapassa o limite da cidade de Assis. Então, o corpo de bombeiro de Assis, beleza, tem, Cândido Mota também tem bombeiro. Aí, mais algumas localidades onde não tem, já não é do município de Assis, você pode estar acionando ou a Polícia Ambiental ou a Secretaria do Meio Ambiente do município para fazer esse socorro, né? Porque tem que ter equipamento, treinamento, forma de transporte, para de repente, igual uma cobra, acabar de repente não sendo mordido pela cobra. Então, fazer essa ligação para os órgãos competentes, né? Aí depois eles fazem a captura, o resgate e acaba trazendo para a gente aqui, se for o caso de tratamento. No caso de denúncia, que muita gente pergunta também, denúncia, maus tratos, gato, cachorro, cavalo, geralmente é a delegacia local, né? Procura lá o delegado, o anonimato é garantido, liga às vezes, fala, tal lugar assim, fulano de tal, o endereço é tal, o apelido é tal, e o cachorro está nessa situação, o gato está nessa situação, ou às vezes é um animal silvestre sem autorização, então aí a Polícia Civil pode fazer, ou até mesmo o 90, né? O policiamento também faz. E aí a orientação que eu deixo final é o seguinte: animal silvestre é na natureza. Então, quando a gente procura uma casa de ração, um lugar assim, aquele outro jeito, para de repente comprar um papagaio sem documentação, né? Um preço muito barato, e esses animais legalizados não são baratos, né? Então, quando vê que o preço é muito barato, a encomenda é muito grande, ou o tempo de entrega, você compra hoje, te entrega semana que vem, desconfia. Então, só existe o tráfico e esse comércio ilegal porque tem um consumidor final. Se tiver a encomenda, continua o crime acontecendo. Então, a gente tem que barrar isso aí, né? A raiz disso tudo que é a encomenda, o comércio, para esses animais não chegar aqui. E a criançada aí, falar lá pro titio, pra vovó, pro papai, pra mamãe, pro vizinho, pro amiguinho da escola, não adquirir esses animais para ter dentro de uma gaiola, né? Para que foi feito o passarinho com asa? Para voar. Para voar, meu amigo. E o peixinho com a nadadeira? Para nadar, não é? Então, assim, são animais que devem viver em vida livre. Eles nasceram, estão antes do ser humano no meio ambiente para cumprir a finalidade deles lá, no meio natural. Vambora, Nali! Bora, Matheus! Mais uma produção aqui da TV Câmara para você acompanhar, ver e rever quantas vezes quiser aqui com a gente. E numa próxima a gente está de volta. Missão cumprida. Até mais, gente. Valeu!